Próximo assunto então, Caio. Os gastos do governo federal estão no alvo de pedidos de investigação, depois de uma reportagem do site Metrópolis revelar que o Poder Executivo gastou mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais com alimentos e bebidas em 2020. Foram mais de 2 milhões com chiclete, 20 milhões com doces em tablete e 15 milhões com leite condensado. O total de gastos é 20% maior do que o executado no ano anterior, 2019, portanto, isso de acordo com o painel de compras atualizado do Ministério da Economia. Caio, qual que é a sua avaliação sobre esses gastos com a alimentação do Poder Executivo em ano de pandemia? É bom a gente lembrar, contenção de despesas e um aumento de 20% com gastos de alimentação. Isso é justificável? Bom, vamos combinar, né, que pensar gastos da administração federal e apresentá-los aí ao grande público sem um mínimo de contextualização é pura desonestidade intelectual, né? E fazer isso insinuando sem provas que esses números representam aí indícios de ilegalidade é má fé, né? Então, em primeiro lugar, essa notícia ela nunca poderia vir desacompanhada de informações essenciais, né? Entre elas a quantidade total de servidores vinculada ao Executivo Federal. Então, segundo o portal da Transparência, há hoje no Brasil 1 milhão e 35 mil funcionários ativos nessa situação. E entre esse 1 milhão de servidores federais, o Ministério da Defesa conta com mais de 380 mil cargos, né? Sendo que entre os vínculos de trabalho, 360 mil são de natureza militar. Em segundo lugar, entre as pastas com mais postos de trabalho, está o Ministério da Educação, que tem aí 354 mil funcionários públicos no organograma. Então, não à toa, esses são os dois ministérios que respondem pelos maiores gastos com gêneros alimentícios. Obviamente, é o Ministério da Defesa que registra as maiores dotações orçamentárias para alimentos e bebidas, né? Então, é na ordem de 632 milhões de reais por ano. Afinal, ele é o responsável pela alimentação de todas as Forças Armadas, né, que, segundo nota oficial, tem cerca de 370 mil pessoas no seu efetivo. Então, aqui eu queria propor a primeira conta, né, para quem é menos preguiçoso. Se a gente pegar 632 milhões de reais e dividir isso por 370 mil pessoas, né, são R$ 1.708 por ano por pessoa. Né? Se a gente pegar esses R$ 1.708 anuais e dividir em 12 meses, isso representa um gasto médio de R$ 142 por mês por pessoa, ou R$ 4,73 por dia. Alguém aí acha esse valor um absurdo? São menos de R$ 5 por dia em alimentos para sustentar cada integrante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, com mais de 30 mil militares envolvidos diariamente em operações de combate à pandemia, né, às vezes em turnos extenuantes de 24 horas seguidas, né, que exigem enorme gasto calórico. E se a gente aplicar essa mesma conta, né, uma conta de padaria, né, mas para todos os servidores públicos federais ativos, aquele 1 bilhão e 800 milhões de reais, né, então aparentemente um número astronômico, eles representam módicos R$ 1.739 por ano, ou R$ 144 por mês, ou ainda R$ 4,83 por dia por funcionário público. Né, para ser ainda mais próprio no cálculo, a gente pode inclusive descontar finais de semana, feriados e um mês de férias. Dá uns R$ 7,90 por dia efetivo de trabalho para cada servidor federal se alimentar durante o expediente. Claro que isso é uma conta de média, né? Há funcionários que não se alimentam em serviço, especialmente na pandemia, ou que contam com outras formas de complementação de vencimentos aí para as despesas alimentares, mas é a média, né? E todo mundo toma aí o seu cafezinho. Uma outra informação fundamental que agora está sendo desprestigiada, mas que há pouco tempo ocupava as manchetes de todo o noticiário, né? A inflação recorde no preço dos alimentos em 2020. Enquanto a inflação média, né, medida pelo IPCA, ficou em 4,5%, a inflação dos alimentos bateu 14,09%. Então, com itens básicos como arroz, feijão e batata registrando mais 50% de aumento. Isso já explicaria, em parte, né, o aumento nas despesas com comida em relação ao ano de 2019. Mas tem outro fator que está sendo omitido do público, né? Não dá para comparar despesas efetivamente realizadas em 2019 com despesas provisionadas para 2020. Então, eu separei aqui para o espectador trechos da nota de esclarecimento do Ministério da Defesa que abordam justamente esse ponto crucial. Aspas.
existem processos de licitação em fase inicial de compra por registro de preços, sem, contudo, haver sido consumada a compra dos itens discriminados. Nessa modalidade, a administração pública não está obrigada a firmar as contratações dos itens listados no pregão. Portanto, as quantidades elencadas não representam necessariamente a eventual aquisição e são estimativas para o período de 1 ano. Além disso, os preços constantes do chamamento público são valores de referência compatíveis com o mercado. Então, olha, mais que isso, só desenhando. Então, primeiro, né, esse gasto de quase 2 bilhões de reais, quando considerados por servidor ou por militar, são gastos razoáveis, eles seguem preço de mercado e obedecem a processos licitatórios. Segundo, ano passado os alimentos ficaram sujeitos a uma inflação bem acima da média, o que impacta no preço. E terceiro, ainda não dá para comparar o ano de 2019 com o ano de 2020, porque o orçamento de 2020 ainda é estimado e, portanto, ele não corresponde às despesas efetivamente realizadas. Então, aqui a gente chega no último ponto da análise, né, que são os tais itens supérfluos, né, do carrinho de compras do governo federal. As coisas que você falou, né, como biscoito, sorvete, pão de queijo, tem também pizza, bombom, picolé, goma de mascar, né, e o favorito da internet, como foi comentado, o leite condensado, que é um item associado à imagem do presidente da República. Tá vendo a lista, né, dos itens divulgados? Não tem nada muito fora da dieta padrão do brasileiro de classe média, né? O que é uma pena, porque muitos desses itens, por excesso de açúcar, por excesso de gordura, eles não fazem bem para a saúde. Mas o que seria o certo? Né? Impor uma dieta rigorosa a servidores, a militares, sem sobremesa, sem variedade de cardápio? Porque assim, uma coisa é a autoridade pública que abusa da sua posição para obter privilégios, né, como foi aquele caso dos vinhos importados premiados e das lagostas do STF, cujas atribuições não incluem a promoção de banquetes com iguarias. Outra coisa bem diferente é o Executivo empenhar, ou o Ministério da Defesa, para ficar no exemplo que foi citado, aí 14 milhões de reais ao ano para, por exemplo, comprar leite condensado para os militares. Então, se você considerar o preço da marca líder no atacado, isso vai dar mais ou menos 8, 9 latas do produto por ano por militar. Se a gente considerar brigadeiro, pudim, será que isso aí é muito fora do razoável? Eu, pessoalmente, consumo bem mais que isso. Mas, enfim, esses gastos com alimentação, mesmo tendo em vista os itens supérfluos, eles são despesas aparentemente justificáveis e dentro da lei. E a forma como essa notícia foi repercutida, né, sem a devida contextualização matemática, sem a devida contextualização jurídica, demonstra a vocação aí de setores da imprensa de procurar pelo em ovo quando o assunto é o governo Bolsonaro, que, para surpresa de muitos aí e para desespero de outros tantos, não protagonizou escândalo de corrupção desde a sua posse, ao contrário de governos anteriores. Agora, imagina se esses esforços do jornalismo, principalmente do jornalismo militante, tivessem empenhados em esmiuçar aí os privilégios da alta cúpula da Justiça, em analisar os gastos do Congresso Nacional ou em apurar o desperdício e o desvio de verbas aí na saúde durante a pandemia. Então, fica como sugestão para os meus colegas jornalistas do leite condensado. O Caio, eu só queria insistir um pouquinho no leite condensado, na verdade, abordar com você um ponto que vem sendo bastante questionado nas redes sociais. Desses 15 milhões de reais destinados para o leite condensado, 14 milhões foram só para o Ministério da Defesa. Correto. Na sua visão, isso é justificável? Então, a gente tem que imaginar qual que é a dieta do militar e comparar ela com a dieta do brasileiro médio, né? Se você colocar receitas com leite condensado no Google, você vai ver que tem mais de 50 itens básicos aí de sobremesa que tem como insumo principal o leite condensado. Eu dei destaque para 2, né, que é o pudim e o brigadeiro. Então, vai de uma escolha aí das autoridades públicas, de nós como sociedade também, a gente pode, por meio dos nossos representantes, proibir as Forças Armadas de fazerem brigadeiro. A conta que eu fiz é muito simples, isso que eu considerei ainda o valor de atacado. Né? Então, se você pegar os 14 e tantos milhões de reais e dividir pelo preço da lata no atacado e dividir por servidor, você vai ver que, em média, o servidor, o militar, né, ele tem um consumo aí anual de 8 a 9 latas de leite condensado. Estou falando daquela lata da marca líder, o tamanho padrão. Então, essa que é a questão. Isso daí é demais? Né? Isso reflete o consumo do brasileiro médio, e a gente está falando novamente da carreira militar, que, como especificado nas notas do Ministério da Defesa, tem alto consumo calórico.
né? Eu preferiria que eles não comessem alimentos tão ricos aí em açúcar e gordura, mas de repente o custo-benefício, né, com um valor mais baixo, você consegue uma alimentação extremamente calórica e para determinadas situações isso pode ser de grande valia.